O que você pensa que sabe sobre Jesus pode estar errado. Imagine que tudo o que você ouviu até hoje pode ser apenas parte de uma grande história distorcida. Neste documentário, vamos revelar 12 mitos chocantes que moldaram a imagem de Jesus e a verdade que poucos ousam contar. De sua verdadeira data de nascimento até o que realmente aconteceu na cruz, prepare-se para descobrir um Jesus que você nunca imaginou. Está pronto para desvendar os segredos? A verdadeira data do nascimento de Jesus, a crença de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, está tão enraizada na tradição cristã ocidental que muitos a aceitam como fato histórico. No entanto, essa data não encontra respaldo direto nas Escrituras. Nenhum dos 4 evangelhos menciona o dia ou o mês exato do nascimento de Jesus. O que se sabe é que a escolha do dia 25 de dezembro foi feita séculos depois, por volta do século IV, possivelmente como uma forma de cristianizar festividades pagãs, como as Saturnálias romanas e o Festival do Sol Invicto, celebrados na mesma época. Biblicamente, há fortes indícios de que o nascimento de Jesus não ocorreu no inverno. O Evangelho de Lucas, por exemplo, afirma que na noite do nascimento, os pastores estavam no campo cuidando de seus rebanhos. Lucas 2:8. Isso seria improvável durante o inverno rigoroso da Judéia, quando os rebanhos normalmente eram recolhidos. Além disso, o relato do censo ordenado por César Augusto, Lucas 2:1-3, que levou José e Maria a Belém, também sugere uma época mais favorável para viagens, provavelmente na primavera ou outono, quando as condições climáticas e as estradas permitiam deslocamentos com mais facilidade. Estudiosos que analisam os turnos sacerdotais no templo, mencionados em Lucas 1, calculam que João Batista, parente de Jesus, teria nascido por volta de março, o que colocaria o nascimento de Jesus aproximadamente 6 meses depois, no fim de setembro ou início de outubro. Essa hipótese reforça a ideia de que o Natal, como celebrado em dezembro, tem raízes mais culturais do que bíblicas. Jesus é o Pai. Confusão entre as pessoas da Trindade. Uma das confusões mais comuns dentro da teologia cristã é a ideia de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Essa noção, embora adotada por alguns grupos, contrasta com a doutrina tradicional da Trindade, que afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Segundo o cristianismo ortodoxo, Jesus é verdadeiramente Deus, mas não é o mesmo que o Pai. Essa distinção é clara em diversos textos bíblicos. Por exemplo, em João 14:28, Jesus diz: "O Pai é maior do que eu", indicando uma distinção funcional entre as 2 pessoas. Em sua oração sacerdotal, João 17, ele fala com o Pai, mostrando uma comunicação entre 2 entidades divinas, não uma conversa consigo mesmo. Por outro lado, há movimentos como o modalismo, uma antiga heresia cristã, que sustentam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos diferentes de manifestação de um único Deus e não 3 pessoas distintas. Essa visão foi rejeitada pelos primeiros concílios da Igreja, como o de Niceia, 325 d.C., que afirmaram a coexistência e coigualdade das 3 pessoas da Trindade. Portanto, afirmar que Jesus é o Pai representa um erro teológico sério que desconsidera a riqueza e a profundidade da revelação bíblica. Jesus é o Filho eterno que se encarnou para revelar o Pai ao mundo e realizar a redenção da humanidade, e não o próprio Pai disfarçado em forma humana. Jesus era europeu. Ao longo dos séculos, a imagem de Jesus foi amplamente moldada por tradições artísticas e culturais ocidentais, resultando em representações que o mostram como um homem branco de olhos claros e cabelos castanhos ou loiros, muitas vezes com traços nitidamente europeus. Essa imagem, embora popular, não tem base histórica ou bíblica.
Jesus nasceu em Belém e viveu na região da Galileia, no atual território de Israel, Palestina, no Oriente Médio. Ele era judeu do século I e, como tal, possuía características típicas dos povos semitas daquela região. Pele morena, cabelos escuros e encaracolados, olhos escuros e estatura mediana para os padrões da época. A Bíblia não oferece uma descrição física detalhada de Jesus, e isso parece intencional, pois sua missão e identidade estavam centradas em sua natureza divina e em sua mensagem, e não em sua aparência externa. A representação europeia de Jesus surgiu principalmente a partir da arte renascentista, influenciada por padrões estéticos da Europa. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros projetaram em suas obras uma imagem de Jesus à semelhança de seus próprios povos. Com o tempo, essa imagem se consolidou na iconografia cristã ocidental e foi exportada para o resto do mundo, tornando-se dominante mesmo em culturas que nada tinham a ver com o contexto europeu. Essa representação, além de historicamente imprecisa, gerou problemas teológicos e sociais, contribuindo para ideias racistas ou de superioridade cultural. Redescobrir o Jesus histórico, um homem do Oriente Médio inserido em um contexto judaico, é fundamental para compreender sua verdadeira identidade e sua missão no mundo. Jesus foi casado com Maria Madalena. A ideia de que Jesus teria se casado com Maria Madalena ganhou destaque principalmente por meio de obras de ficção, como o romance O Código da Vinci, de Dan Brown. Esses relatos sugerem que Maria Madalena não só teve um relacionamento íntimo com Jesus, mas que teria sido sua esposa e até mesmo mãe de seus filhos. Embora intrigante para o imaginário popular, essa teoria não encontra fundamento nos textos bíblicos nem nos registros históricos mais confiáveis do cristianismo primitivo. Nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria Madalena é apresentada como uma seguidora fiel de Jesus. Ela foi libertada de 7 demônios. Caminhou com Jesus durante seu ministério, presenciou sua crucificação e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. No entanto, em nenhum momento o texto sagrado sugere um relacionamento romântico ou conjugal entre eles. A especulação de um possível casamento entre Jesus e Maria Madalena tem como base principalmente os chamados evangelhos gnósticos ou apócrifos, escritos séculos após a morte de Jesus, como o Evangelho de Filipe. Mesmo nesses textos, que não são considerados confiáveis pela maioria dos estudiosos, os trechos são simbólicos e ambíguos, geralmente destacando a proximidade espiritual entre Jesus e Maria, não uma união matrimonial literal. A insistência em apresentar Jesus como um homem casado muitas vezes parte de uma tentativa moderna de humanizá-lo ou de atacar sua divindade. No entanto, os evangelhos deixam claro que ele viveu uma vida completamente dedicada à missão que recebeu do Pai. A ausência de qualquer referência a uma esposa pode ser vista, inclusive, como reforço à singularidade de sua missão e ao seu compromisso com o reino de Deus. A infância oculta de Jesus. A Bíblia oferece pouquíssimos detalhes sobre a infância e juventude de Jesus. Os evangelhos canônicos, especialmente Mateus e Lucas, relatam seu nascimento e alguns eventos iniciais, como a visita dos magos, a fuga para o Egito e o episódio em que, aos 12 anos, Jesus foi encontrado entre os doutores no templo. Lucas 2, 41-52. Depois disso, o silêncio sobre sua vida até o início do ministério público por volta dos 30 anos é notável. Esse vazio narrativo deu origem, ao longo dos séculos, a muitas especulações e tentativas de preencher as lacunas com histórias não reconhecidas oficialmente pela Igreja. Alguns desses relatos aparecem em evangelhos apócrifos,
escritos que circularam nos primeiros séculos, mas que não foram aceitos no cânon bíblico. Um exemplo é o Evangelho da Infância de Tomé, que descreve Jesus menino realizando milagres muitas vezes questionáveis, como dar vida a pássaros de barro ou amaldiçoar outras crianças. Essas histórias, embora curiosas, carecem de autenticidade e coerência com o caráter revelado de Jesus nos evangelhos reconhecidos. Os apócrifos geralmente apresentam um Jesus impulsivo, às vezes vingativo, uma imagem em contraste gritante com o Jesus compassivo, justo e humilde das escrituras canônicas. A ausência de mais detalhes sobre a infância de Jesus pode parecer frustrante para alguns, mas ela cumpre uma função teológica importante. Mantém o foco não em curiosidades biográficas, mas na missão messiânica de Cristo. Quando os evangelhos retornam a narrar sua vida, é para mostrar sua pregação, milagres, morte e ressurreição, o coração da fé cristã. O mito do Jesus político revolucionário. Nos últimos tempos, especialmente dentro de alguns círculos acadêmicos e ativistas, surgiu uma visão de Jesus como um revolucionário político, um líder popular que teria se oposto frontalmente ao Império Romano e lutado por mudanças sociais radicais. Essa interpretação, embora atraente para agendas modernas, deturpa o foco central da missão de Jesus conforme revelada nos evangelhos. É verdade que Jesus confrontou as estruturas religiosas corrompidas de seu tempo, desafiou líderes hipócritas e denunciou injustiças sociais, como a exclusão dos pobres e marginalizados. No entanto, sua mensagem transcendia os conflitos políticos imediatos. Ele afirmava repetidamente: "O meu reino não é deste mundo." João 18:36. Seu objetivo não era tomar o poder político ou militar de Roma, mas estabelecer o reino de Deus. Um reino espiritual que transforma o coração humano e se manifesta em justiça, paz e amor. Os evangelhos mostram que muitos esperavam um Messias guerreiro que libertasse Israel do domínio romano. Essa expectativa ficou clara quando, após a multiplicação dos pães, tentaram fazê-lo rei à força. João 6,15. Jesus recusou. Sua entrada em Jerusalém, montado em um jumento, foi um ato simbólico de humildade, contrastando com a imagem de um conquistador militar. Mesmo ao ser interrogado por Pilatos, Jesus não se defendeu com retórica política. Seu silêncio e submissão diante da crucificação não são sinais de fraqueza, mas de obediência ao plano divino. Ele não veio para derrubar impérios humanos com violência, mas para conquistar corações com amor e verdade. Assim, retratar Jesus apenas como um revolucionário político é reduzir sua missão a categorias humanas. Ele não veio para reformar sistemas, mas para redimir a humanidade. A ressurreição foi uma invenção? A ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã. Sem ela, como afirma o apóstolo Paulo, vã é a nossa fé. 1 Coríntios 15:14. No entanto, ao longo da história, muitos críticos alegaram que a ressurreição foi apenas uma invenção teológica ou uma farsa montada pelos discípulos para perpetuar o movimento iniciado por Jesus. Essa hipótese, porém, enfrenta diversos problemas, tanto históricos quanto lógicos. Primeiramente, os relatos da ressurreição aparecem em todas as fontes cristãs primitivas, evangelhos, cartas apostólicas e testemunhos dos primeiros líderes da igreja. Esses textos foram escritos enquanto ainda havia testemunhas oculares vivas, o que permitiria fácil refutação, caso os fatos fossem inventados. Além disso, as mulheres são descritas como as primeiras a encontrar o túmulo vazio. Detalhe improvável se a história fosse forjada, já que naquela cultura o testemunho feminino era considerado de menor valor jurídico e social.
Outro ponto importante é a transformação dos discípulos. Após a morte de Jesus, eles estavam temerosos e escondidos. Mas, após a ressurreição, esses mesmos homens se tornaram ousados proclamadores da fé, enfrentando perseguição, prisão e até a morte, sem negar o que tinham visto. Seria plausível que tantos morressem por algo que sabiam ser uma mentira? Do ponto de vista histórico, a existência do cristianismo como movimento global dificilmente pode ser explicada sem um evento extraordinário na raiz. A ressurreição não é apenas uma alegoria espiritual. É apresentada pelos apóstolos como um evento real, verificável, que alterou a história e confirmou Jesus como o Filho de Deus. Negar a ressurreição implica em oferecer uma explicação mais plausível para o túmulo vazio, a mudança radical dos discípulos e o surgimento explosivo da fé cristã. Até hoje, nenhuma teoria alternativa tem conseguido superar a explicação dada pelos primeiros cristãos. Cristo ressuscitou. Jesus fundou uma religião? Uma pergunta que frequentemente surge é: Jesus veio fundar uma nova religião chamada cristianismo? A resposta não é tão simples quanto parece. Tecnicamente, Jesus nunca usou o termo cristianismo e não deixou instruções para criar uma instituição religiosa nos moldes que conhecemos hoje. Seu chamado era, acima de tudo, para um relacionamento vivo e transformador com Deus. Um convite ao arrependimento, à fé e ao discipulado. Nos evangelhos, vemos Jesus constantemente criticando as estruturas religiosas rígidas e hipócritas de seu tempo. Ele se opôs a líderes religiosos que impunham fardos pesados ao povo e se preocupavam mais com regras externas do que com o coração. Em vez disso, Jesus ofereceu um caminho espiritual centrado na graça, no amor e na verdade. Ele anunciava a chegada do reino de Deus, um domínio espiritual que transforma vidas e que não se limita a templos, rituais ou hierarquias humanas. Foi somente após sua morte e ressurreição que seus seguidores, guiados pelo Espírito Santo, começaram a se organizar em comunidades, compartilhar a fé, desenvolver doutrinas e práticas e, eventualmente, formar aquilo que conhecemos como igreja. O nome cristão foi dado pela primeira vez em Antioquia, Atos 11, 26, e não foi algo que Jesus propriamente determinou. Portanto, o cristianismo institucionalizado, com rituais, denominações e sistemas teológicos, é fruto do desenvolvimento posterior da fé dos discípulos, não da intenção explícita de Jesus. Ele veio estabelecer um novo pacto, e esse pacto é relacional, espiritual e universal. O cristianismo genuíno, portanto, não é meramente uma religião, mas a expressão da vida de Cristo em cada crente, guiado pelo Espírito Santo e enraizado no amor a Deus e ao próximo. O nome Jesus é correto? O nome Jesus que usamos hoje é uma transliteração do nome grego Iesus, o Isus, que é derivado do hebraico Yeshua, ISHV. Yeshua era uma forma reduzida de Yehoshua, Josué, que significa o Senhor é a salvação. Portanto, o nome Jesus não é errado, mas é uma adaptação linguística que passou por várias traduções ao longo do tempo, do hebraico para o grego, do grego para o latim e, finalmente, para o português e outras línguas. É interessante observar que, em muitos idiomas, o nome de Jesus soa mais próximo de Yeshua. Por exemplo, em árabe, ele é chamado de Isa, uma forma que também deriva de Yeshua. No entanto, o nome Jesus, como é conhecido no Ocidente, se tornou amplamente reconhecido e associado à figura divina de Cristo, especialmente após a disseminação das escrituras cristãs através da tradução para o grego e depois para o latim. O nome original, Yeshua, é importante porque reflete a missão de Jesus de trazer salvação. Como diz o Evangelho de Mateus, ele será chamado Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Assim,
O nome que carregamos hoje, seja Yeshua, Yesous ou Jesus, tem o mesmo significado profundo. Deus salva. Além disso, o foco não está apenas na pronúncia exata do nome, mas no reconhecimento da identidade de Jesus como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. O uso do nome Jesus nos permite afirmar essa identidade, independentemente da língua ou forma em que o nome seja pronunciado. O Natal é uma festa cristã. O Natal, como é amplamente celebrado no Ocidente, possui raízes que vão além da tradição cristã. Embora hoje seja uma festa associada ao nascimento de Jesus, a data de 25 de dezembro foi escolhida por razões que envolvem tanto a adaptação das práticas cristãs quanto o contexto cultural e religioso da época. Historicamente, o 25 de dezembro foi fixado como a data do nascimento de Jesus no século IV, durante o reinado do imperador romano Constantino. Muitos estudiosos acreditam que essa data foi escolhida para coincidir com as festas pagãs que celebravam o solstício de inverno, como as Saturnálias romanas e o culto ao Sol Invicto, Deus do Sol, celebrados entre 17 e 23 de dezembro. A escolha de 25 de dezembro ajudou a cristianizar essas festividades, oferecendo uma alternativa religiosa para as celebrações pagãs que já estavam profundamente enraizadas nas culturas do Império Romano. Além disso, algumas tradições do Natal, como a troca de presentes e a decoração com árvores, têm influências de festivais pagãos e culturas pré-cristãs. No entanto, o significado cristão do Natal foi estabelecido a partir da celebração do nascimento de Jesus, o Salvador, o Luz do mundo. Por mais que o Natal tenha sido influenciado por costumes pagãos, ele se tornou, para os cristãos, um momento de reflexão sobre o nascimento de Cristo, sua encarnação e sua missão de salvação. Portanto, embora a data e algumas tradições associadas ao Natal tenham origens em festivais pagãos, o sentido cristão da festa, o nascimento de Jesus e o anúncio da salvação para a humanidade, é o que confere à celebração seu valor espiritual e teológico. O Natal, na perspectiva cristã, é muito mais do que uma festa cultural ou comercial. É um momento de adoração e gratidão pelo dom da vida e do Salvador. Jesus pregava uma fé universal ou exclusiva. Uma das questões mais debatidas sobre a mensagem de Jesus é se ele pregava uma fé universal para toda a humanidade ou se sua mensagem era exclusiva, direcionada apenas ao povo judeu. Para entender isso, é essencial analisar o contexto das palavras e ações de Jesus e como elas foram interpretadas por seus seguidores. Em muitos momentos, Jesus se dirigiu especificamente ao povo de Israel, conforme sua missão inicial. Ele mesmo era judeu, e sua mensagem foi primeiramente anunciada aos judeus. Em Mateus 15:24, Jesus diz: "Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel", o que reforça a ideia de que seu ministério começou com um foco particular em Israel, a nação escolhida de Deus. Sua missão era cumprir as promessas feitas a Abraão, Davi e os profetas do Antigo Testamento. No entanto, ao longo de seu ministério, Jesus também deixou claro que a mensagem de salvação não se limitaria a um grupo específico. Ele falou sobre o reino de Deus como algo que transcende fronteiras nacionais, raciais e culturais. Em João 4:23-24, por exemplo, Jesus diz que a verdadeira adoração a Deus não se dará mais em um local específico, mas em espírito e em verdade. A mulher samaritana, um exemplo de alguém fora do povo judeu, foi uma das primeiras a ouvir sobre esse novo entendimento de adoração. Além disso, Jesus fez declarações inclusivas que indicam que sua mensagem deveria ser levada a todos os povos. Em Mateus 28:19, após sua ressurreição,
Ele comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar tudo o que ele havia ordenado. O Evangelho de João também apresenta uma visão mais universal, destacando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A universalidade da mensagem de Jesus se tornou ainda mais clara nas pregações de Paulo e nos primeiros anos do cristianismo, quando a fé cristã se expandiu para além do judaísmo e foi proclamada aos gentios, não judeus, em todo o Império Romano. Portanto, embora a missão de Jesus tenha começado com um foco específico em Israel, ela sempre teve uma dimensão universal. Ele veio para oferecer a salvação a todos, independentemente de etnia, nacionalidade ou classe social. A mensagem de Jesus é inclusiva, abrangendo toda a humanidade, convidando todas as pessoas a entrar no reino de Deus. A cruz, instrumento de salvação ou maldição. A cruz, que hoje é o maior símbolo da fé cristã, tem uma origem profunda e paradoxal. Inicialmente, era um instrumento de tortura e execução brutal, usado pelos romanos para punir os piores criminosos. Sua associação com a morte de Jesus transforma essa imagem de vergonha e maldição em um símbolo de esperança, redenção e salvação para bilhões de pessoas ao longo da história. Na perspectiva judaica e romana da época, a cruz representava maldição. O Deuteronômio 21:23 diz: "Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro", o que reflete a visão de que a morte na cruz era uma morte de desonra. Jesus, sendo crucificado, foi visto por muitos como sendo amaldiçoado, o que se tornou uma dificuldade para os judeus da época, que não podiam conceber como o Messias poderia ser morto de tal forma. No entanto, para os cristãos, a cruz passou a ter um significado completamente transformado. Através da morte de Jesus na cruz, ele se fez maldição por nós, para que pudéssemos ser libertados do pecado e da condenação eterna. Como Paulo escreve em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si nossos pecados e nos ofereceu perdão e reconciliação com Deus. Assim, a cruz deixou de ser símbolo de derrota e se tornou o maior símbolo de vitória. Vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o poder do mal. A ressurreição de Jesus, que se segue à sua morte na cruz, confirma que a cruz não foi um fim, mas um meio de cumprir o plano divino de salvação. A cruz revela o amor sacrificial de Deus pela humanidade, que não poupou seu próprio Filho para garantir a nossa redenção. Por isso, a cruz é celebrada pelos cristãos não como um símbolo de maldição, mas como o maior símbolo de amor e vitória. Assim, a cruz em seu contexto cristão é um contraste profundo. De um lado, ela reflete a gravidade do pecado e da morte, e do outro, ela se torna o maior símbolo de salvação, esperança e nova vida para aqueles que creem em Cristo. Agora que você descobriu essas 12 mentiras sobre Jesus que não querem que você saiba, é hora de refletir e buscar a verdade por si mesmo. Se esse vídeo te fez pensar ou te trouxe novas perspectivas, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E aproveita que tem 2 vídeos aparecendo aqui na tela agora que vão te surpreender ainda mais. Clique neles e continue explorando os segredos que ninguém te conta.